Quando pensamos na Ásia, países como China, Japão e Índia geralmente vêm à mente, com suas paisagens icônicas, histórias ricas e economias poderosas. Mas há um país, muitas vezes esquecido ou lembrado apenas por seus desafios, que guarda segredos e belezas surpreendentes: Bangladesh. Muitos associam Bangladesh a inundações, superpopulação e pobreza. No entanto, há muito mais nesse país do que aquilo que aparece nas manchetes. Imagine um lugar onde a natureza exuberante e a história se encontram, formando um cenário de riqueza cultural e tradições milenares. Neste vídeo, vamos levar você para além dos estereótipos, revelando aspectos fascinantes e inesperados de Bangladesh. Desde paisagens deslumbrantes até a vibrante vida urbana, passando por uma história rica e uma cultura única. Neste vídeo, vamos conhecer 10 fatos curiosos e interessantes de Bangladesh. Número 1. Dados geográficos. Localizado no sul da Ásia, Bangladesh é um país que se destaca tanto por sua densidade populacional quanto por suas características geográficas. Com uma área total de cerca de 147 mil quilômetros quadrados, é o 92º maior país do mundo em termos de território, mas o 8º mais populoso, com uma população que supera os 160 milhões de habitantes. O país faz fronteira a oeste, norte e leste com a Índia e ao sudeste com Myanmar. Ao sul, Bangladesh é banhado pelo Golfo de Bengala. Sua localização estratégica faz com que seja um ponto de encontro de culturas e um importante corredor de comércio na região. Geograficamente, Bangladesh é dominado por planícies aluviais que formam o delta do Ganges-Brahmaputra, o maior delta do mundo. Este delta é um dos sistemas fluviais mais extensos e dinâmicos, sendo formado pela confluência dos rios Ganges, Brahmaputra e Meghna, que se ramificam em inúmeros canais menores e distribuem sedimentos férteis por todo o país. O território de Bangladesh é dividido em 8 divisões administrativas: Dhaka, Chattogram, Khulna, Barishal, Rajshahi, Rangpur, Sylhet e Mymensingh. Cada divisão tem sua própria cultura e características geográficas. Por exemplo, a divisão de Chattogram é conhecida por suas colinas e é a maior cidade portuária do país. Apesar de seu tamanho relativamente pequeno, Bangladesh possui uma diversidade impressionante de paisagens naturais. A sudeste, na fronteira com Myanmar, encontram-se as colinas de Chittagong, que abrigam várias etnias tribais. Na costa sul, a região dos Sundarbans é famosa por seus manguezais e pela população de tigres de Bengala. Entretanto, a localização geográfica de Bangladesh também a torna vulnerável a desastres naturais, como inundações, ciclones e erosão costeira. Esses fenômenos representam desafios contínuos para a população e para o desenvolvimento sustentável do país. Número 2. A capital. Dhaka, a capital de Bangladesh, é uma metrópole vibrante e dinâmica. Localizada às margens do rio Buriganga, Dhaka é o centro político, econômico e cultural do país. Com uma população que ultrapassa os 21 milhões de habitantes, é uma das cidades mais densamente povoadas do mundo, enfrentando desafios significativos de infraestrutura e superpopulação. A cidade é um caleidoscópio de contrastes, onde o moderno e o tradicional coexistem. Entre os pontos turísticos mais notáveis está a Fortaleza de Lal Bag, uma fortaleza inacabada do século XVII que oferece um vislumbre da rica história de Dhaka. O Palácio Ahsan Manzil, outrora residência dos governantes locais, agora funciona como um museu que preserva a herança da época mogol e colonial. Dhaka é também o coração do comércio de Bangladesh. A cidade abriga o centro financeiro do país, com a Bolsa de Valores de Dhaka desempenhando um papel crucial na economia nacional. Além disso, Dhaka é um polo de produção têxtil, exportando vestuário para todo o mundo, o que contribui significativamente para a economia de Bangladesh. No entanto, a rápida urbanização trouxe desafios.
O trânsito caótico é um problema constante, com milhões de rickshaws, carros e ônibus competindo pelas ruas estreitas. A poluição do ar e a falta de serviços públicos adequados são questões que afetam a qualidade de vida dos residentes. Culturalmente, Dhaka é um viveiro de atividades. A cidade hospeda eventos como o Ekushey Book Fair, o maior festival literário do país, e o Festival de Cinema de Dhaka, que atrai cineastas de todo o mundo. Por sua vez, a Universidade de Dhaka, uma das mais antigas e prestigiadas instituições de ensino do país, é um centro de aprendizado e inovação. Número 3. Um país novo. A história de Bangladesh é marcada por uma rica diversidade de culturas, impérios e lutas pela independência. A região que hoje conhecemos como Bangladesh foi, durante séculos, um importante centro de comércio e cultura na Ásia. Antigas civilizações floresceram nas margens dos rios Ganges, Brahmaputra e Meghna, deixando um legado de arquitetura, literatura e tradições que perduram até hoje. No período medieval, Bangladesh fazia parte do Império Bengal, um dos reinos mais prósperos da Índia. Durante o século XVI, o Império Mughal expandiu-se para a região, trazendo consigo avanços em arquitetura, agricultura e comércio. A cidade de Dhaka se tornou um importante centro administrativo e comercial sob o domínio Mughal. Com a chegada dos britânicos no século XVIII, a região passou a ser governada pela Companhia Britânica das Índias Orientais e, posteriormente, foi integrada ao Raj britânico. A luta pela independência do domínio colonial britânico ganhou força no início do século XX, culminando na divisão da Índia em 1947. O território que hoje é Bangladesh tornou-se a província oriental do recém-formado Paquistão, conhecida como Paquistão Oriental. No entanto, as diferenças culturais, linguísticas e econômicas entre o Paquistão Oriental e Ocidental levaram a tensões crescentes. Em 1971, após anos de descontentamento e um movimento pela língua bengali, estourou a Guerra de Libertação de Bangladesh. Liderado por figuras como Sheikh Mujibur Rahman, o conflito resultou na independência de Bangladesh em 16 de dezembro de 1971. Desde então, Bangladesh tem trabalhado para se estabelecer como uma nação soberana, enfrentando desafios econômicos, políticos e ambientais, mas demonstrando uma notável resiliência e capacidade de adaptação. Número 4. Vihara Budista de Paharpur. No coração da antiga cidade de Paharpur, encontramos uma das mais impressionantes relíquias budistas do subcontinente indiano. Este monumental complexo monástico, conhecido por suas impressionantes ruínas, foi um dos principais centros de aprendizagem budista durante os séculos 8 e 10. Os visitantes são imediatamente impressionados pela vasta área que cobre, com uma arquitetura que reflete a grandiosidade da antiga civilização bengali. Os restos da Vihara budista de Paharpur revelam uma estrutura em forma de quadrilátero, cercada por 177 celas que serviam como residências para os monges. No centro, ergue-se uma estupa cruciforme imponente, decorada com intrincados trabalhos em terracota que retratam cenas da vida de Buda, figuras mitológicas e animais. Essas obras de arte oferecem um vislumbre detalhado das habilidades artesanais e do fervor religioso da época. A visita a Paharpur é uma viagem no tempo. Caminhar pelas ruínas proporciona uma sensação de paz e introspecção, enquanto se imagina a vida monástica que ali floresceu. O sítio arqueológico é um patrimônio mundial da Unesco, reconhecido não apenas pela sua importância histórica e religiosa, mas também pela sua beleza arquitetônica. As pedras e os tijolos, ainda bem preservados, narram histórias de devoção e conhecimento que ecoam pelos séculos. Número 5. Esportes. Em Bangladesh, os esportes desempenham um papel vital na cultura e no lazer do país. O kabaddi,
considerado o esporte nacional, é uma forma tradicional de jogo de equipe que envolve força, estratégia e agilidade. Jogadores de duas equipes se alternam enviando um invasor para o campo adversário, com o objetivo de tocar o maior número possível de oponentes e retornar ao seu campo sem ser capturado. Durante a invasão, o jogador deve prender a respiração e recitar Kabaddi repetidamente, tornando o jogo ainda mais desafiador e emocionante. Embora o Kabaddi tenha uma longa história e seja amplamente praticado em áreas rurais, o cricket se destaca como o esporte mais popular em Bangladesh. Introduzido durante o período colonial britânico, o cricket ganhou um lugar especial nos corações dos bangladeshes. O país tem uma vibrante liga de cricket e uma seleção nacional que compete em torneios internacionais. As vitórias da seleção de cricket de Bangladesh, especialmente contra equipes tradicionais como Índia e Paquistão, geram uma enorme euforia nacional. Estádios lotados, transmissões ao vivo e discussões apaixonadas fazem parte da rotina dos fãs de cricket no país. A paixão pelo esporte une pessoas de todas as idades e origens, transformando o cricket em um fenômeno cultural em Bangladesh. Número 6. Agricultura. A agricultura é a espinha dorsal da economia de Bangladesh, desempenhando um papel crucial na sustentação da população e no desenvolvimento do país. Aproximadamente 47% da população de Bangladesh depende diretamente da agricultura para sua subsistência, fazendo da atividade um pilar essencial para a economia nacional. O país é predominantemente agrícola, com extensas áreas de terra fértil distribuídas ao longo dos deltas dos rios Ganges, Brahmaputra e Meghna. Essas planícies aluviais são extremamente produtivas, permitindo o cultivo de uma variedade de produtos agrícolas ao longo do ano. O arroz é o principal produto agrícola de Bangladesh, constituindo a base da dieta nacional. Existem várias colheitas de arroz por ano, garantindo um fornecimento contínuo para o mercado interno. Além do arroz, o país também cultiva grandes quantidades de trigo, chá, juta, açúcar, batata e legumes. A juta, conhecida como fibra dourada, foi historicamente um dos principais produtos de exportação de Bangladesh, embora sua importância tenha diminuído nos últimos anos. O chá, cultivado principalmente nas colinas de Sylhet, é outro produto significativo, com Bangladesh sendo um dos maiores produtores de chá do mundo. A horticultura, incluindo a produção de frutas como mangas, bananas e goiabas, também contribui para a diversidade agrícola do país. O setor agrícola enfrenta desafios como mudanças climáticas e inundações, mas continua a ser um motor vital da economia de Bangladesh, sustentando milhões de vidas e contribuindo para a segurança alimentar do país. Número 7. Tigre de Bengala. O tigre de Bengala, majestoso e imponente, é o animal nacional de Bangladesh e um símbolo de força e poder. Habitando principalmente os manguezais dos Sundarbans, esta subespécie de tigre é conhecida por seu porte robusto e pelagem laranja com listras pretas distintas. Os Sundarbans, um dos maiores manguezais do mundo, fornecem o habitat ideal para esses predadores, oferecendo uma densa vegetação e uma abundância de presas. Apesar de seu habitat relativamente isolado, o tigre de Bengala enfrenta sérias ameaças, incluindo a perda de habitat, a caça furtiva e o conflito com humanos. Esforços de conservação têm sido implementados para proteger esses felinos majestosos, incluindo programas de monitoramento e iniciativas de proteção dos manguezais. O tigre de Bengala não só é vital para o ecossistema dos Sundarbans, mas também é um símbolo cultural e ecológico crucial para Bangladesh, representando a rica biodiversidade do país e a necessidade urgente de preservação ambiental. Número 8. Praia Cox's Bazar. A praia de Cox's Bazar
Localizada no sudeste de Bangladesh, é uma das mais longas praias contínuas do mundo, estendendo-se por aproximadamente 120 quilômetros. Situada ao longo do Golfo de Bengala, esta magnífica faixa de areia oferece vistas deslumbrantes e uma variedade de atividades recreativas que atraem turistas locais e internacionais. Cox's Bazar é famosa por suas paisagens pitorescas, com colinas verdejantes que descem até as areias douradas e águas azul turquesa. Os visitantes podem desfrutar de atividades como natação, surf, passeios de barco e parasailing. A praia também é um ponto popular para caminhadas e relaxamento, proporcionando um refúgio tranquilo, longe da agitação das cidades. Além de sua beleza natural, Cox's Bazar abriga o maior campo de refugiados do mundo. Desde 2017, a região tem acolhido centenas de milhares de refugiados rohingyas que fugiram da violência em Myanmar. O campo de refugiados, localizado nas colinas próximas à praia, apresenta desafios humanitários significativos, com esforços contínuos de organizações internacionais e do governo de Bangladesh para fornecer abrigo, alimentos e assistência médica aos refugiados. Cox's Bazar combina sua função como um importante destino turístico e um local de acolhimento humanitário, refletindo a complexidade e diversidade da região. Número 9. Culinária. A culinária de Bangladesh é diversa e rica em sabores, refletindo a cultura e a história do país. O arroz é o alimento básico e é geralmente acompanhado por uma variedade de curries, peixes, lentilhas e vegetais. O peixe, especialmente o hilsa, é uma parte fundamental da dieta, sendo preparado de várias maneiras, incluindo em molhos de mostarda ou frito. Especiarias como alho, gengibre, açafrão, cominho e pimenta são amplamente utilizadas na preparação dos pratos. O método de cozinhar, conhecido como buna, onde os ingredientes são refogados lentamente, é uma técnica comum que ajuda a intensificar os sabores. Pratos de carne, como o biryani, são populares em ocasiões festivas. O biryani é feito com arroz basmati, carne, geralmente cabra ou frango, e uma mistura de especiarias. Os doces são uma parte importante da culinária de Bangladesh. Entre os doces tradicionais estão o rasgula, sandesh e mishti doi, que é um iogurte doce. O chá é a bebida mais consumida, frequentemente servido com leite e açúcar e acompanhado por lanches como samosas e pakoras. A culinária de Bangladesh utiliza uma combinação de ingredientes e métodos de preparo que resultam em uma variedade de pratos, cada um refletindo a diversidade cultural e a herança do país. Número 10. Sujeira. As ruas de Bangladesh, especialmente nas áreas urbanas, frequentemente apresentam cenários de acúmulo de lixo e poluição. Em Dhaka, a capital, é comum ver pilhas de resíduos acumulados ao longo das ruas e nas margens dos rios. Sacos plásticos, garrafas, latas e restos de comida formam montanhas de lixo que cobrem calçadas e áreas públicas. O sistema de coleta de lixo em Dhaka enfrenta desafios significativos. A falta de infraestrutura adequada para a coleta e o gerenciamento dos resíduos contribui para a presença constante de sujeira nas vias públicas. Muitas vezes, os resíduos são despejados de maneira indiscriminada, resultando em grandes áreas cobertas por detritos urbanos. Os rios e canais também estão fortemente impactados pela poluição. Águas que antes eram limpas e usadas para transporte e abastecimento se transformam em corredores de resíduos sólidos e esgoto. A água frequentemente apresenta uma cor escura e é coberta por uma camada de lixo flutuante, afetando a qualidade da água e a saúde pública. A poluição do ar e a fumaça das indústrias também são visíveis em Dhaka, com nuvens de poluição pairando sobre a cidade e cobrindo edifícios e ruas. Os níveis elevados de poluição afetam a qualidade do ar, tornando a atmosfera carregada e visualmente poluída.
Esses cenários ilustram a situação de sujeira e poluição que afeta várias áreas de Bangladesh, evidenciando os desafios ambientais enfrentados pelo país. E assim terminamos nossa incrível viagem de hoje. Esperamos que essa jornada por Bangladesh tenha despertado sua curiosidade e desejo de conhecer mais sobre este incrível país. Muito obrigado por assistir até aqui e até nossa próxima aventura.